Fala aí, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes da ameaça, né? Vamos entender o que é hacker. Vamos falar um pouquinho da evolução do histórico dos hackers, além de falarmos dos criminosos virtuais propriamente dito, tá? Aí você tem algumas nomenclaturas como o hacktivistas, hackers patrocinados pelo Estado. Você tem essas nomenclaturas que nós vamos trabalhar em cima da definição delas. E depois disso, nós vamos fazer aquela verificação de entendimento que vocês estão acostumados, aquelas perguntas e respostas, onde vocês vão verificar o seu aprendizado ante a esse conteúdo aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, pessoal, vamos falar aqui dos agentes da ameaça. Entender que agentes são esses que causam ameaças para as nossas infraestruturas, tá? Começando aqui pelo item 3.2.1, vamos entender quem é o hacker. E aí, pessoal, olha só, nós temos algumas descrições com relação ao hacker, tá? Basicamente, entenda o hacker como se fosse um especialista. Por exemplo, o médico neurocirurgião, ele é um hacker de cabeça, tá? Um, um médico que trabalha com ortopedia, né? Cirurgião ortopédico, ele é um hacker ortopédico. Isso aí, por que eu estou falando isso? Porque muita gente entende o hacker como se fosse uma pessoa do mal. A gente precisa entender que essa nomenclatura ela vai de encontro à especialização. Então, é aquela pessoa que é especialista naquilo, tá bom? E aí a gente tem tipos variados de hackers. Por exemplo, o hackers white hat. Esses aí são aqueles caras chamados de hackers brancos, né? São os hackers éticos. É aqueles que usam as habilidades de programação para fins legais. Então, assim, detectar vulnerabilidade e depois informar aos desenvolvedores que existe aquela vulnerabilidade no programa deles, né, no sistema deles, que aí isso vai fazer com que esses desenvolvedores eles resolvam essa vulnerabilidade e corrija qualquer tipo de problema para posteriormente colocar o sistema mais. Aí a gente entra aqui nos hackers grey hat, são os chamados chapéus cinza, né? Uma tradução absoluta aí. São aqueles caras que cometem crimes de uma forma geral, tá? Só que normalmente não há nesse crime cometido um ganho pessoal. Eles são mais movidos a desmascarar uma organização ou comprometer um governo, tá bom? Então eles estão mais para esse lado aí. Não tem um ganho pessoal, são grupos mais focados a causar danos para aquela organização que eles não consideram uma organização boa, tá bom? E aqui os hackers do mal, os black hackers, são aqueles hackers que comprometem a segurança de computadores e a intenção deles nesse caso é o ganho pessoal. Então eles vão trabalhar para quê? Para invadir sistemas e subtrair coisas que eles possam, no final das contas, ter um ganho pessoal. E aí eles podem utilizar várias formas de ataque a essa infraestrutura. Seguindo, aqui nós temos o item 3.2 e ele fala um pouquinho da evolução dos hackers, que aí fala, dá uma historinha aqui, que lá na década de 60, né, 1960, a atividade de hackers era mais voltada para sistemas de telefonia, onde eles entenderam que alguns tons propiciavam a eles a fazer ligações de longa distância sem você ter custo algum para isso, tá? Aí você entra lá na década de 1980, também, né, em contrapartida, nesse momento você já passa a ter conexões de escadas e utilização de modems para conectar computadores através de uma rede. E aí, nesse período, os hackers eles criavam programas de descagem que possibilitavam o quê? Possibilitavam a invasão dos computadores, tá?
Eles utilizavam o programa para encontrar o computador e programas de quebra de senha. Na época eram senhas mais tranquilas de serem criadas, né? Umas senhas mais fáceis. Então eles quebravam essas senhas e usavam esse recurso para obter acesso ao computador, tá bom? Aqui tem uma descrição referente a essa terminologia hackers, né? Hackers e inexperientes, que normalmente são adolescentes ou hackers inexperientes. Eles executam programas ou ferramentas de exploração para causar danos, mas geralmente sem fins lucrativos. É aquele camarada lá que normalmente não foi ele que criou o programa, tá? Pode acontecer, se eles criarem, sim. Mas normalmente aqui é mais para crescimento dentro daquela comunidade, né? A pessoa vai, faz, cria um programa ou utiliza programas de terceiro, trabalha em cima de uma determinada vulnerabilidade, entra no sistema e aí causa um dano aqui, outro ali, para dizer que chegou lá, pegou, invadiu, fez, aconteceu, mas não tira, normalmente não tira nenhuma lucratividade financeira em cima disso. É mais uma lucratividade pessoal. Pô, eu invadi aquele site lá, fiz isso, fiz aquilo, aí vai e mostra que fez. O pessoal usava muito antigamente, quando a segurança dos servidores web eram menos robustas. O que eles faziam? Eles acessavam o site, né? E dentro do acesso, eles acessavam, na verdade, o servidor onde o site estava hospedado, e lá dentro modificavam a página HTML ou faziam redirecionamento para outro local do site daquela empresa, entendeu? Então, isso era muito comum lá na década de 90 acontecer. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Acontece, mas é um pouco mais difícil. E aí, essas invasões acontecem muito quando o administrador da rede ele não é muito experiente, tá bom? O administrador da rede, do sistema operacional ao qual aquele sistema web tá rodando por cima, tá? Aí você tem o outro nomenclatura chamado corretor de vulnerabilidade, que são os Grey Hat, né? Que aí eles vão tentar descobrir e relatar qualquer tipo de vulnerabilidade com o intuito de quê? Com o intuito de receber prêmios e recompensas de uma determinada organização, tá? Tem o outro aqui que são os hackvistas, que são grupos normalmente de Grey Hat que tem um viés mais ideológico, político, tá? Que a ideia é fazer o ataque, né, a organizações ou a governos. Eles subtraem desses ataques artigos, vídeos, informações e pegam e disponibilizam publicamente para fazer com que aquela organização ou aquele governo fique vulnerável, né? Ele fique desprestigiado, perca um pouco de credibilidade, tá bom? Aqui tem a nomenclatura referente a criminosos virtuais, que são hackers black hat, normalmente, que eles trabalham por conta própria, efetuam um crime cibernético e a ideia aí é ter lucro com isso. E tem os patrocinados pelo Estado, que são os chamados Hack White Hat ou Black, e aí vai depender, né, do que eles vão fazer, mas a ideia é roubar segredos de governo, coletar informações e fazer sabotagens em redes de computadores, tá bom? Aí a ideia aí é ser uma coisa mais estrategista, né? E os alvos normalmente são governos estrangeiros, grupos terroristas e corporações de uma forma geral, ao qual aquele governo tenha algum objetivo, né, de prejudicar ou espionar, tá bom? Tá, tem um ponto aqui que eles falam que a maioria dos países participam em algum grau de ataques hackers patrocinados pelo Estado. Para quê? Para invadir países, verificarem alguns segredos militares, essas coisas todas, tá bom? Vamos seguir. Item 3.2.3, criminosos virtuais. Aqui é só uma estimativa, mas ela diz que cybercriminosos roubam aí bilhões de dólares de consumidores
Item 3.2.4, hacktivistas, que aí são grupos, né, mais voltados para a parte de ideológica e a intenção ideológica e política, né? A intenção deles é roubar segredos e disponibilizar gratuitamente, tá? Então, tem alguns grupos que são bem conhecidos. Exemplos, nós temos o Anonymous e o Syrian Electronic Army. Então, o Anonymous várias vezes já vazou informações confidenciais lá dos americanos, muitas vezes, tá? Então, a ideia deles é essa, é expor o governo, expor organizações, seguindo aí uma ideologia. Vamos prosseguir aqui. Item 3.2.5, nós temos os hackers patrocinados pelo Estado, que aí são aqueles hackers que criam código para ataque avançado e personalizado. Geralmente ele tenta explorar vulnerabilidade de softwares que são descobertos anteriormente, tá? E agora nós chegamos aqui no item 3.2.6, que é aquele momento onde você vai verificar o seu entendimento, onde você tem aquela série de perguntas e em cima disso você vai respondendo e verificando se efetivamente você está sabendo sobre aquele conteúdo. Então, pessoal, esse vídeo é um pouquinho mais curto, tá? Mas bem importante. Teórico, você ter essa compreensão. Antigamente a gente chamava dos hackers do mal, os black hats, nós chamávamos eles de crackers, né? Que utilizam o conhecimento para fazer algum mal. Agora não, agora nós temos todas essas outras nomenclaturas aí. Black hat, white hat, grey hat, tá bom?